Pai do Senhor Jesus, me chamo Rosemary e como é minha proposta semanalmente fazer um resumo das aulas da EBD, da CPAD, e o objetivo é, como disse, é fazer somente um resumo, não vamos nos aprofundar, porém para que a gente fique em dia com as aulas da EBD e aprender um pouco mais. A aula 4, que nós vamos trabalhar hoje, ela deverá ser aplicada no dia 26 de julho de 2026 e o título da aula é O Espírito que nos guia para além das fronteiras. Então, nós vamos entender um pouquinho a respeito das fronteiras que o Espírito nos guia. E a verdade, o texto áureo fala que de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números, está em Atos 16:5. E a verdade prática fala, o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também impede de avançar quando isso não está de acordo com a vontade de Deus. Como eu gosto de fazer, explicar a verdade prática, né, e falar um pouco sobre o texto áureo, porque a gente não pode simplesmente atropelar, porque estão aqui por um objetivo. O texto áureo, quando ele fala que de sorte as igrejas eram confirmadas, o Espírito Santo foi guiando os apóstolos e em cada lugar eram montadas igrejas, eram deixado alguém ali responsável, um presbítero, um discípulo, um apóstolo, para poder guiar os novos crentes. Nós estamos falando dos gentios, lembrando que na aula anterior, aula 3, nós falamos sobre sobre o Concílio de Jerusalém, que decidiu sobre se o gentio, os não-judeus, eles deveriam ou não ser circuncidados para que obtesse a salvação. Então, agora nós já avançamos, já passamos disso. E então, o texto áureo está dizendo que as igrejas eram confirmadas e iam crescendo cada vez mais o número dos gentios ali. E a verdade prática, que ele diz que o Espírito Santo, ele não só nos guia naquilo que a gente deve fazer, mas ele também nos guia naquilo que a gente não deve fazer. Ele está falando, ele não só faz a gente avançar, mas também ele faz a gente recuar, que nós somente precisamos ter discernimento de ouvir a voz do Espírito Santo, ter ouvidos sensíveis. E a gente só vai conseguir ouvidos sensíveis se nós estivermos ligados em oração, em palavra e em jejum. Então, falando rapidamente aqui sobre a leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos 16, e vai do 11 ao 18, de 25 até 31. Falando muito rapidamente aqui, né, como eu disse, é um resumo. Então, no 16, ele fala, e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali para Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia. Ele diz que Filipos era uma colônia da Macedônia, e ele disse que ficaram ali alguns dias. E no sábado, eles foram procurar um lugar para orar, né? Considerando que a maioria dos teólogos, eles entendem, eles se concordam que ali na cidade de Filipos não havia sinagoga, porque segundo eles, os teólogos e historiadores, eles dizem que para que se formasse uma sinagoga era necessário que tivesse pelo menos 10 famílias no lugar, 10 homens com suas famílias para se formar a sinagoga. Mas como ali em Filipos não tinha uma sinagoga, era costume que eles fizessem ali as cerimônias de purificação em águas correntes, eles sempre procuravam rios. E o apóstolo Paulo e Silas, sabendo disso, eles foram procurar um lugar de oração, como diz aqui, ó. Julgávamos haver um lugar para oração. E aí se assentaram ali e encontraram umas mulheres
E ali eles começaram a pregar a palavra para estas mulheres. No meio, junto a estas mulheres, estava uma moça chamada Lídia, né? Segundo também a própria palavra, diz que ela vendia púrpuras. A palavra, os historiadores dizem que a púrpura era uma flor, que desta flor se extraía tinta, se fazia tinta, né? Não variavelmente a tinta vermelha e os seus derivados. No versículo 14, ainda nos informa que Lídia foi movida pelo Espírito Santo. Aqui diz aqui, ó, que o Espírito do Senhor o abriu o coração. Ela abriu o coração, recebeu o Espírito Santo, ouviu a palavra do Senhor e convidou os missionários Paulo e Silas a ficarem, se acomodarem na casa dela. Ela recebeu como hóspede na casa dela. E aí, depois disso, logo depois disso, a gente vê um contraste que o apóstolo, que Silas e Paulo, eles encontraram uma mulher, né, que era uma escrava, que era possessa, e ela falava coisas verdadeiras, do tipo, olha, esses homens ali, eles são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação, mas só que mesmo assim, eles falando coisas, aquela moça falando coisas corretas, o apóstolo Paulo teve sensibilidade do Espírito Santo para entender que atrás daquela moça ela tinha demônios. E então o apóstolo Paulo ficou perturbado e ele expulsou aquele demônio da vida daquela moça, o que causou um problema muito sério, porque ela era explorada financeiramente pelos seus senhores, tendo em vista que ela era uma escrava, ela era explorada, e a partir dali começou o problema para a vida do apóstolo Paulo e Silas, porque eles acusaram o apóstolo Paulo e Silas de pessoas que estavam perturbando a paz. E eles, a leitura bíblica não fala, que está na revista, que eu estou com a revista aqui na mão, ela o pedaço, a parte que está na revista não fala, mas está lá na Bíblia, que eles foram jogados num cárcere inferior e pedido para o carcereiro guardá-los assim como se fossem os piores inimigos da sociedade, tratados como bandido. E o cárcere, todos sabem que era o cárcere inferior, onde era um lugar fético, onde o esgoto da cidade passava por ali, e o pior, eles estavam amarrados, pés e mãos. E então, como dito, o carcereiro foi orientado para guardá-los, muito bem guardados, porque era um perigo aqueles homens, né? E então, para eles, era um perigo. Então, o apóstolo Paulo e o apóstolo, não sei se é apóstolo não, é Silas, o irmão Silas, eles começaram a adorar, a louvar a Deus, e com essa adoração, com esse louvor, aconteceu um grande terremoto, onde todas as portas das prisões se abriram, as cadeias que estavam amarrando Paulo e Silas se quebraram, e só que o carcereiro ficou muito preocupado, porque ele pensou, agora já era, agora eu vou ser morto, porque, segundo historiadores, ele seria morto de fato, porque ele não cuidou bem dos prisioneiros, né? Vai dizendo, dos prisioneiros. Então ele já ia ser morto. E como ele já ia ser morto, o que ele fez? Ele já ia se matar. Mas o apóstolo Paulo disse, não te faça nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ninguém fugiu, ficou todo mundo ali. Porque o apóstolo Paulo estava orando, e todos os outros, está na Bíblia, todos os outros presos ouviam ele orando e cantando, louvando, adorando ao Senhor. E quando houve aquele terremoto, ninguém fugiu, ficou todo mundo ali. E aí o carcereiro, né,
ele chega e fala para o apóstolo Paulo, o que eu faço para ser salvo? E o apóstolo Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. É assim, a leitura bíblica resumida é assim. Mais adiante nós vamos entender um pouco mais a respeito de tudo isso que eu falei aqui, mais explicado. O tópico 1 tem como título Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Aqui no tópico 1, no subtópico 1, fala a direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Então ele explica que Lídia, que era como nós lemos na leitura bíblica em classe, Lídia era uma empresária, uma pessoa que provavelmente já tinha tinha algum contato com o que o Deus de Israel fazia, com o amor que o Deus de Israel tinha pelos judeus, no caso, né? Então, Lídia já tinha ouvido alguma coisa e o Espírito Santo trabalhou no coração dela para que ela, dessa vez, entendesse que não era só aquilo que ela ouvia, a salvação não era tão somente aquilo que ela provavelmente ouvia dos judeus, mas a salvação tinha um nome, e a salvação era nosso Senhor, era Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, acompanhado do seu companheiro, né? Acompanhado de Silas, ele explicou isso para ela. Então, isso é um nosso dever, falar para as pessoas que provavelmente já pensam, já conheço Deus, não faço nada de errado, e todas aquelas coisas que a gente ouve das pessoas que não sabem que a verdadeira salvação está em Jesus. Nós temos que pedir a Deus condição de ter de poder falar para as pessoas de onde vem a salvação para a vida delas. Foi isso que aconteceu. Lídia ouviu o Espírito Santo, entendeu o plano de salvação que Deus tinha para ela, e não só entendeu, mas se colocou à disposição de servir a esse Deus que ela agora conhecia, servir com os seus bens, né? E a sua liberalidade, porque ela acabou de conhecer missionários e ela colocou dentro de casa, ela cuidou deles ali, né? Cuidou e abriu uma igreja ali em Filipos. Resumindo os subtópicos 2 e 3, a gente pode entender que Deus, ele age em qualquer lugar onde tiver uma pessoa pregando e alguém para ouvir. O apóstolo Paulo e Silas, eles foram para um rio, para a beira de um rio, e ali eles aproveitaram a oportunidade. Então, Deus age em qualquer lugar, tanto em grandes centros ou no mais rural das localidades. Nós só precisamos entender que nós precisamos falar, porque assim Deus liberta pessoas. E isso nós vamos entender no segundo tópico, quando a gente vê o que aconteceu com aquela moça que era explorada pelos seus senhores. O tópico 2, ele tem o título assim, A Libertação da Jovem Possessa e o Confronto com os Poderes das Trevas. Aqui o 1, vou resumir no 1, o 2 e o 3, que o 1 fala sobre a expulsão do espírito de desviação, a reação dos exploradores e a perseguição injusta, e fala da falha da justiça humana. Resumindo aqui, o que aconteceu? O apóstolo Paulo saiu da casa de Lídia para poder fazer o seu trabalho, que era pregar.
né? Então a Lídia, ali na casa de Lídia já era uma congregação, ali já era um lugar de reunião dos cristãos e dos que queriam conhecer a salvação que aqueles homens pregavam. Então, o apóstolo Paulo saía todos os dias e aquela moça, né, e se eu não me engano não fala o nome dela, ela era explorada economicamente pelos seus senhores, porque ela tinha um espírito de adivinhação, ela tinha um espírito demoníaco. E esse espírito demoníaco, ele fazia com que esta moça, ela fosse atrás do apóstolo Paulo de Silas, falando que esses homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Então a gente pergunta, o diabo que estava falando através dessa moça, ele estava mentindo? Não, ele não estava mentindo, ele estava falando a verdade. Porque muitas vezes o diabo fala a verdade, mas ele tem sempre outra intenção. Mas qual era a intenção do diabo que estava, né, do demônio que estava nessa moça? Diabo e demônio, tudo a mesma coisa. Qual era a intenção dele? Era trazer perturbação. Então ele trouxe perturbação para o espírito dos dois missionários. Ele trouxe perturbação, porque o diabo falava todos, a palavra diz que ele fazia isso há vários dias, todo dia falando. Então ele trouxe perturbação para o espírito do apóstolo Paulo e de Silas, e eles entenderam, porque a palavra de Deus diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A gente pode trazer para cá. Ele estava falando sobre uma coisa verdadeira. E diz que o apóstolo, que os dois homens eram servos mesmo, e estavam anunciando a salvação, mesmo. E eles estavam ali perturbados, eram dores, estava acrescentando dores. O discernimento que Paulo e Silas tiveram, isso é demônio. Está me trazendo perturbação, isso é demônio. Então o que eles fizeram? Eles utilizaram a palavra do Senhor, ele utilizou o versículo de Marcos, não me lembro bem, quando diz que no nome do Senhor Jesus Cristo expulsarão demônios. E foi isso que ele fez, expulsou o demônio daquela moça, em nome do Senhor Jesus Cristo, e a palavra diz que imediatamente ela ficou liberta. E aí aconteceu o quê? Os donos daquela moça, levando em consideração que ela era escrava, os donos daquela moça não gostaram, perderam a fonte de lucro deles, né? Perderam a fonte de lucro. E o que eles puderam fazer? Foram reclamar com os magistrados. E os magistrados, claro, também já eram comunados ali com aquela localidade, já eram comprados e colocaram Paulo e Silas lá no patamar de homens perigosos, muito perigosos, porque nós temos que ser perigosos mesmo com a palavra do Senhor. Nós somos perigosos para o diabo, porque a gente saqueia o inferno. Então, aqueles homens que estavam, com certeza, também dominados por demônios, espíritos demoníacos, não que eles estavam possessos, mas eles estavam agindo através de espíritos demoníacos. Aqueles homens, os magistrados, colocaram o apóstolo Paulo e o Silas como se fossem em prisão de segurança máxima, né? E como foi lido na primeira, na leitura bíblica em classe, não era uma prisão cheia de direitos humanos, não tinha direitos humanos, não, era no mais inferior dos cárceres, onde o esgoto da cidade passavam por ali, chovia, eles estavam no molhado, viviam daquele lixo, naquela nojeira toda. E eles não reclamaram, eles foram colocados ali, amarrados como bandidos, e eles não reclamaram, eles ficaram ali orando e louvando ao Senhor. Isso é para nós entendermos que hoje em dia as pessoas pensam, ao contrário de antigamente, que da igreja primitiva, né, e ainda na nossa era contemporânea, né, nos anos 20, nos anos 30, quem vai servir o servo do Senhor
não é para ter vida boa, não. Vai ter mesmo perseguição, vai ter embate. E hoje as pessoas pensam que serve a Deus para ter bens materiais. A palavra de Deus, e no apóstolo Paulo, ele diz para a gente pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são de baixo, da terra, porque a da terra, elas são perenes, elas acabam, e as do céu são eternas. Mas não é pensar, não, então eu não vou estudar, eu não vou me formar. Não, não é, é não colocar toda a sua vida somente nas coisas da terra. Por quê? Porque você tem que fazer tesouros no céu. Então o apóstolo Paulo e Silas, eles não pensaram, nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, nós estamos aqui presos porque nós decidimos fazer a obra do Senhor e olha o que a gente ganha. Ao contrário, eles tinham noção que fazer a obra muitas vezes é árduo. E Jesus, naquele encontro que ele teve com Paulo, melhor dizendo, Paulo, quando teve aquele encontro com Jesus, Jesus falou que você vai, usando as minhas palavras, você vai entender como é difícil me servir. Então, Paulo já sabia e eles não reclamaram. E, ao contrário da reclamação de murmuração, eles começaram a cantar, louvar, adorar, orar. E aí, o que acontece? Acontece aquele terremoto e naquele terremoto algumas coisas vão acontecer que a gente vai estudar isso no próximo tópico 3. Antes de falar do tópico 3, eu queria falar que nós cristãos, a gente tem que saber também reivindicar os nossos direitos, pois que quando os magistrados viram que aconteceu, aquele negócio tudo que aconteceu, eles falaram, vamos liberar, manda eles embora, mas eles eram romanos, isso era importante falar, eles eram romanos, eles não poderiam ser jogados numa prisão sem julgamento, eles nem sabiam, os magistrados nem perguntaram o que eles eram, simplesmente jogaram lá dentro. Mas aí, quando os magistrados viram que eles eram romanos e tudo aquilo que aconteceu, então eles falaram, manda logo embora. Mas o apóstolo Paulo e Silas, eles não quiseram ir embora, penso eu, por 2 motivos. Primeiro, eles foram injustos. Como diz aqui no tópico 3, a injustiça humana. A justiça humana que falhou, né? E foram injustos. Eles foram injustos por terem colocado homens romanos lá que a lei de Roma não permitia. E outra coisa, Silas e Paulo não aceitaram que eles simplesmente fossem embora sem uma retratação pública, porque também não era somente para que eles se sentissem, olha, tá vendo? Ó, eles tiveram que se rebaixar para a gente, não, porque tinha pessoas ali para ser alcançadas. Então, o povo, ele viu quando os magistrados, o povo que não era cristão, era o gentio, eles viram quando os magistrados foram lá e pediram, se retrataram com Paulo e Silas, e aí desta forma o engajamento dos gentios, a fé cristã foi maior. Então, que lição que a gente pega aqui? Tudo que a gente fizer, nós temos que fazer pensando no crescimento do reino. E foi isso que eles fizeram. Agora vamos para o tópico 3. O tópico 3, eu já adiantei um pouquinho no 2, mas vamos falar de alguma coisa que a gente ainda não falou. Diz aqui, a prisão do Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Os tópicos são açoitados e presos por causa do Evangelho. O 2, subtópico 2, fala o louvor que abre portas e transforma ambientes. E o 3, a conversão do carcereiro e a vitória da graça. Bom, já foi adiantado que Paulo e Silas estavam lá, naquele presídio de segurança máxima, tratados como bandidos, da justiça, diante da justiça deles era imprópria. Eles não deveriam estar ali na justiça romana.
eles não deveriam estar ali. Então, eles foram colocados lá e o posicionamento deles, cristão, foi não reclamar, oraram, abriram as portas. O que aconteceu, eles abriram através da oração deles, o Espírito Santo trabalhou, melhor dizendo, através da oração e do louvor, o Espírito Santo fez tudo acontecer, tá? Para que não fique mal entendido. O Espírito Santo fez tudo acontecer. O terremoto abriu as cadeias e libertou a todos. Porém, ninguém fugiu. Os outros presos não fugiram. O carcereiro, desesperado, chegou e falou, e ia se matar. O apóstolo Paulo disse, não se mate, porque a gente está aqui. E aí o carcereiro, que também já sabia, né, já ouviu provavelmente eles cantando, já tinha ouvido qual era a história dele, chegou para eles, esses homens aí, eles é que podem trazer a salvação para a minha vida. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o apóstolo Paulo fala, olha, não se mata, ao contrário, você vai receber vida. Vida que você ia ser morto, porque era a ordem que um carcereiro que não guardasse direito os que estavam sob seus cuidados, nós podemos lembrar disso, né, no caso da mentira que os guardas que guardavam o sepulcro do nosso Senhor Jesus Cristo, eles mentiram, mas eles mentiram com ordem dos sacerdotes, né? Daquelas pessoas, esqueci o nome agora, não vem ao caso, falaram para ele, pode mentir que não tem problema não, nós vamos inventar uma história e vocês vão ser, não vai sofrer nenhum problema. Mas eles sabiam que estava guardando, nós estávamos guardando, protegendo aqui o túmulo da pessoa que foi crucificada, no caso nosso Senhor Jesus Cristo, e agora não tem mais o corpo sumiu. Então eles sabiam, era lei, era o que eles iam fazer com eles, iam matar eles. Então o apóstolo Paulo falou assim, não faça isso. Se vocês receberem, tá? Eu estou parafraseando. Se vocês receberem ao Senhor Jesus Cristo, você será salvo e a tua casa também. Então, o que acontecia quando um carcereiro que tinha a incumbência de guardar um prisioneiro e este prisioneiro fugia? Não só ele seria morto, mas também a sua família. Então, quando o apóstolo Paulo diz, olha, serás salvo tu e a tua casa, ele está usando uma ambiguidade. Não só eles seriam salvos da morte do Império Romano, a família dele, ele e a família dele, não só seriam mortos pelo Império Romano, eles seriam salvos do Império Romano e também seria salvo da condenação que todo que não tem o Senhor Jesus Cristo tem, que ser a condenação do inferno. Então, o apóstolo Paulo falou assim, ó, você e a sua família agora são salvos duas vezes. O Senhor Jesus Cristo vai livrar você da condenação da morte do pecado. Então, aqui nós vemos a ação do Espírito Santo trabalhando na vida do carcereiro. E foi mais uma fronteira, porque o título da lição, ele fala de fronteiras. E agora nós vamos para a conclusão e nós vamos fazer o resumo da conclusão trabalhando em cima do título que o autor da lição deu, a aula. É importante falar o nome do autor, né? Vocês me perdoem que eu acabei esquecendo de falar. O autor da revista, né? E também da lição é o Wagner Gabi. Então, o título que
o autor deu aqui, ele está falando que o Espírito Santo, ele está falando o Espírito que nos guia, é o Espírito Santo que ele guia a gente além das fronteiras. Então nós vamos agora entender quais foram as fronteiras que o Espírito nos guiou. Ou melhor, que o Espírito guiou os apóstolos aqui da lição. A conclusão, ela fala que depois de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo e Silas, ele retorna a Antioquia para poder ver os frutos, né? Confirmar as igrejas. E ela nos adverte, a conclusão, ela nos adverte que o trabalho missionário, ele exige fidelidade, né? Então nós não podemos começar agora e amanhã nós não quero mais, né? Por exemplo, eu tirando meu exemplo, eu decidi fazer resumos das EBDs porque eu me sinto incomodada muitas vezes da igreja, de igrejas que não levam esse trabalho a sério. Então, eu comecei, eu exijo, tem que ser fiel agora ao que eu iniciei. E outra coisa também, que fala ainda sobre isso, que exige obreiros comprometidos. Nós não podemos simplesmente ser crente e ficar, eu já sou salvo, está tudo bem, está tudo certo comigo. Não, nada disso. Nós temos que nos comprometer com a obra, porque foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para ser sal e luz. Nós temos a garantia da salvação, mesmo que a gente não faça nada. Se a gente continuar sendo fiel ao Senhor, orando, jejuando, lendo a palavra, nós vamos ser salvos. Mas aí, cadê nossos frutos? Então, exige, como diz aqui, exige comprometimento com a palavra. O que tem na palavra é para ser confirmado. E uma outra coisa, eu gosto muito de ver o que os historiadores e o que os teólogos falam, mas se bater de frente com a palavra, eu jogo fora o que eles falaram e fico com a palavra, né? Então, agora, resumindo o título da lição, que é o Espírito que nos guia para além das fronteiras, o Espírito guiou o apóstolo Paulo e Silas por algumas fronteiras que nós vamos analisar aqui agora. Ele guiou o apóstolo Paulo para romper a barreira, a fronteira social. Por exemplo, Lídia era uma mulher rica. Lídia era uma empresária, se a gente usar a palavra de hoje, ela era uma empresária. E ela estava ali, creio eu, que como ela era uma gentia e já conhecia o Deus de Israel, ela sabia que ali provavelmente haveria orações dos judeus. Então, tinha ali pessoas também pobres e ela era rica. Então, o Espírito Santo rompeu essa barreira, tá? Ele rompeu a barreira social, o rico e o pobre junto. Qual foi outra barreira que o Espírito Santo ele rompeu? Ele rompeu a barreira espiritual, porque tinha uma pessoa que era escravizada, não só pelo diabo, mas também, humanamente falando, pelos donos dessa pessoa, que era aquela jovem possessa. Ela era explorada econômica e espiritualmente. Ela era uma escrava completa. E o Espírito Santo rompeu essa fronteira e libertou ela. Com certeza também teve libertação
da escravidão humana ali. Porque depois disso tudo acontecer, creio eu, que o Espírito Santo não ia fazer só uma obra pela metade, né? Ela também foi liberta da escravidão humana. E a outra fronteira que o Espírito Santo foi além, rompeu a fronteira, foi a fronteira da condenação. O Espírito Santo libertou o carcereiro. O carcereiro estava condenado à morte. Ele tinha duas mortes. Ele ia morrer porque ele não fez o trabalho direito, vamos dizer assim, né, nos olhos dos seus patrões, que era o Império Romano. Ele não fez o trabalho direito, então ele ia morrer, ele e a família. Porém, ele ganhou vida. Ele e a família ganhou a vida. Quando o Espírito Santo, quando o apóstolo Paulo falou: se você receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, tanto você como a sua família não vai ter condenação. Então, essas são as fronteiras que o Espírito Santo guia a gente através dessas fronteiras. E não só dessas fronteiras, estamos falando da licença, da lição. Então, para concluir, nós hoje somos esses gentios que foram acolhidos na igreja, no plano de salvação do Senhor Jesus Cristo. E qual é a nossa obrigação? É continuar o trabalho que foi feito lá atrás, pelos nossos primeiros ensinadores da fé. Então, eu espero que eu tenha sido clara e eu espero de verdade que haja um comprometimento da sua parte e da minha parte também, porque foi para isso que nós fomos chamados, para proclamar a libertação através de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com essa palavra, Deus os abençoe e nós vamos nos encontrar, Deus permitindo, na próxima aula, que é a aula 5, que vai falar sobre Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela. Deus os abençoe.